Olá, começa agora o Religare Conhecimento e Religião. Como promover uma cultura da paz e como promover a paz entre as religiões? Foi criado no estado de Minas Gerais o Comitê da Diversidade Religiosa. No programa de hoje eu converso com Nilmário Miranda, ele é secretário de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania. Ele vem falar sobre esse Comitê Estadual de Respeito à Diversidade Religiosa, implementado pelo governo de Minas em janeiro deste ano. Seja bem-vindo, Nilmário, um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Prazer para mim também, Flávio. Acompanhe as notícias da nossa programação pelo site da TV Horizonte. O nosso endereço é tvhorizonte.com.br. Você pode também acompanhar o Religare pelo nosso canal no YouTube. Lá você acessa, comenta e compartilha os vídeos das nossas entrevistas. Nós estamos também nas redes sociais. Você pode procurar por Religare, Conhecimento e Religião e ficar sabendo sobre o nosso trabalho. Nilmário, como é que surgiu, né, a iniciativa do governo de Minas na criação desse Comitê da Diversidade Religiosa na Secretaria de Direitos Humanos? Olha, eu já tenho uma tradição disso, né? Quando era ministro dos Direitos Humanos, Sim. No primeiro governo Lula, nós criamos um comitê nacional. E hoje tem vários estados, muitas iniciativas, tornou-se quase que uma política nacional. E quando o Fernando Pimentel me convidou para ser o primeiro secretário de Direitos Humanos do Estado, Sim. não existia a secretaria, nós conversamos sobre isso, de trabalhar para ter uma cultura da paz no Estado. A gente está vivendo, desde o ano passado, um acirramento muito ruim, assim, de uma certa intolerância, um estímulo quase à barbárie, que está na linha contrária que o Brasil quer, da cultura Sim. da paz. E nós aqui em Minas damos exemplo. E tomamos várias iniciativas. Uma delas foi o Comitê a da Diversidade Religiosa, porque a gente já via sinais preocupantes, né, de alguns redutos de fundamentalismo, né, de intolerância de uma religião face a outra. E também o ambiente mundial está muito vinculado a isso. Essa crise humanitária, essa coisa assim chocante de rejeitar os refugiados, da islamofobia, né, de práticas que vêm lá, repudiamos do nazismo, do fascismo, de volta. Sim. Num lugar que a gente Também, não espera isso, que é a Europa, né? Também em relação aqui, no nosso caso, as religiões de matriz africana, religiões indígenas. O islamismo e a matriz africana, os dois focos, né? Eles sempre partindo do mesmo grupo. Então, a gente quer resolver isso não pela via criminal, que também é importante, a lei tem que ser cumprida para todos, mas pela via do entendimento, do diálogo, do debate, né? Promover. Então, a espiritualidade é fundamental na sociedade, né? Em processo, por exemplo, caso tenha prisional. Só onde entra a espiritualidade, um novo projeto de vida, novas oportunidades, é que você consegue o ideal, está na nossa Constituição, de recuperar as pessoas que cometeram crimes, né? Então, as APACs fazem isso muito, né? Sim. E aí, de modo geral, é uma sociedade que abraça a espiritualidade e ajuda a ter uma cultura de paz. Então, basicamente, a iniciativa é promover uma cultura de paz. Entre várias políticas, várias ações, está o Comitê da Diversidade Religiosa. Como é que vocês constituíram esse comitê? Como que ele foi formado? Nós convidamos todas as expressões religiosas para conversar primeiro. Antes de lançar o comitê, passamos o ano passado, praticamente, todo o ano de 2015, então. 2015, a gente foi amadurecendo. Foram várias reuniões, eu pude acompanhar um pouco, ter notícias, né? E só em janeiro nós formalizamos o comitê. E essa é uma coisa muito singela, trabalhando muito plano simbólico, né? Para nós interessa que todos os órgãos do Estado assumam isso. A segurança pública, a educação, tem um papel primordial. Isso tem que começar lá com a criança, na escola, né? A cultura, que por definição, deve ser um agente da cultura da paz. E os que promovem justiça social, SEDES, desenvolvimento agrário, todos os órgãos, a gente procurou trabalhar. E a sociedade civil, que é o principal, e as próprias religiões. O desafio aí é aceitar que são diferentes, né? Porque, por exemplo, o budismo, o hinduísmo, os judeus, então, desde o primeiro momento,
as tradições judaicas participando. Nós valorizamos muito isso. Inclusive, lançamos aqui esse ano, Flávio, dia 27 de janeiro, como o Dia Estadual de Lembrança das Vítimas do Holocausto. Também, né, que é para lembrar um momento assim, da humanidade, um dos mais tristes da história humana, que a intolerância religiosa foi usada a tal ponto para levar à morte 6 milhões de pessoas cremadas, né? E aí, de fato, a diferença torna-se um fator de ódio. Sim. A tal ponto que vai um genocídio, exterminar um povo, né? Então, essas coisas é importante, Tina, recorrer à história para nos fortalecer nessa linha da cultura da paz. E pelo que você já foi mencionando, não importa o número de fiéis que uma tradição tenha. Você nomeou vários grupos religiosos que têm uma presença, digamos, singela, né, discreta na sociedade, mas fazem parte, compõem o corpo social com a sua especificidade, com a sua diferença. O comitê incorpora toda a diversidade, né? Todo mundo está convidado a participar desse fórum. Todos que aceitam. Nós convidamos todos. Agora, evidentemente, tem alguns que não aceitam. Sim. Mas, de qualquer maneira, a gente vai dialogar com todos. Não vamos desistir enquanto não aumentar a nossa mesa. As portas estão abertas. Aí o X da questão aí é a diferença ser tida como um valor e não como um elemento de ódio, de divisão entre as pessoas. Né? A cultura, a religião, a diversidade social, né? Essa coisa da origem nacional sempre foi um fator de divisão. Nós temos que trabalhar para isso, ser um fator de agregação. Trabalhar sempre a ideia do ser humano universal, da dignidade do ser humano, dependendo da cor da pele, da religião, ou não tem religião, de onde vem, enfim, do sexo, tudo isso. Sim. Esse é o grande desafio da humanidade, é aceitar a diferença como valor. Sim. E o ser humano não tem ninguém melhor que o outro. Eu achei interessante colocar isso, porque no Comitê de Diversidade Religiosa precisa ter espaço também para o não crente, né? Para o ateu, para o que não tem religião. Ateu, inclusive, eles participam das reuniões. Sim. Os não crentes, religiosos, os ateus, né? Sim. Por que não? Quer dizer, também tem que ter um espaço. Eu participei de reuniões há poucos dias, nós estamos discutindo com favelas, estimulando. Nós temos uma Casa de Direitos Humanos ali na Rio de Janeiro, na São Paulo com Amazonas, ali que funcionam os conselhos, colegiados. Está virando um lugar de acolher a sociedade. Ali nós estamos trabalhando também a participação de favelas, de juventude negra, de gente que tradicionalmente é muito excluída. Eu lembrei do Paulo Freire, né, para dizer aquelas fábulazinhas que ele, né, do barqueiro que atravessa duas pessoas. Era uma professora e um advogado. E o advogado falou para o barqueiro: o senhor conhece leis, tal, o direito? Ele falou: não. Puxa, não conhece, então o senhor perdeu 50% de sua vida, porque quem não conhece direito, as leis. Aí o barqueiro ficou assim, encolhido, né, na sua humildade. Aí a professora falou: olha, o senhor conhece literatura, poemas? O senhor tem esse? Não, eu sou quase analfabeto. Não conheço nada. Ih, o senhor perdeu 50% de sua vida, não conhecia nada disso. Já. Aí o barco bateu. E os dois foram, e o barco ia afundar, o barqueiro: vocês dois sabem nadar, e nenhum dos dois sabia nadar. Ih, então vocês vão perder 100% das suas vidas. Ele falava isso por quê? Para mostrar que não tem saber maior que o outro. Que o bom da humanidade é você valorizar o saber de cada um. É daí que vem o princípio da aceitação da diferença, né, e da igualdade entre seres humanos, né? Trabalhar essa igualdade até a exaustão, nunca desistir disso, é um trabalho permanente, né, que tem que ser feito. Então, a diversidade religiosa tem um lugar especial, que as religiões devem unir, e não ser motivo de terrorismo, guerras, né, como temos visto. Um teólogo bastante conhecido que diz, né, se não há paz entre as religiões, né, não há paz. Não precisa haver paz entre as religiões para que haja paz. Mas não é uma coisa isolada também. Nós temos trabalhado isso, né, por exemplo, nós criamos o comitê, aí tem um papel importantíssimo, um trabalho feito na PUC pelo professor Durval e pela professora Sãozinha, que é o Comitrate, o Comitê para Imigrantes, Refugiados, Apátridas,
tráfico de pessoas, trabalho escravo. Nós criamos um comitê gestor com a sociedade para a população de rua, que é tratado como se fosse uma escória humana, mas não é. Todos são seres humanos. Nós demos um prêmio de direitos humanos para 33 cidades que têm homicídio zero, 20, 30, 50 anos de homicídio, para mostrar que é possível viver elevando o direito à vida como valor central. Né? Você vê, são tudo conjugado. E também pregar o diálogo político. A política não pode gerar inimigos, não destruir o outro por causa da política. Sim. Política, numa democracia, você disputa projetos, você não pode levar inimizade entre as pessoas, deseja destruir o outro. E as religiões têm um papel importante nesse processo educativo. Importantíssimo. O papel, por exemplo, de Dom Joaquim Moll, pela CNBB, pregando a reforma política, né, já prevendo que nós íamos cair no que nós entramos. Né? A quem interessa desmoralizar a representação política? Quando os políticos se autodesmoralizam. Né? Quer dizer, política tem que ter mais ética, tem que ter princípios, não deixar o dinheiro tomar conta, o interesse econômico se sobrepor ao interesse público, né? E também aumentar a participação de mulheres, de negros, dos pobres na representação política e dar mais valor à participação social. Sim. Nós fizemos questão, Flávio, de colocar no nome da Secretaria de Direitos Humanos participação social e cidadania. Os direitos humanos, todo ser humano nasce igual. Sim. Mas para isso sair da Constituição, da lei, e estar na vida das pessoas, tem que ter participação. Você valoriza outras formas de... A democracia admite isso. A representação indireta, né, pela eleição, que é a principal, mas também a participação direta da cidadania. Eu vou precisar chamar um intervalo, mas daqui a pouco a gente vai continuar falando sobre esse assunto. Eu estou com o Nilmário Miranda. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já.